Eu quero compartilhar uma palavra com você, uma palavra que nós já carregamos no nosso coração e eu creio que o Espírito Santo de Deus está trazendo um renovo. Nós estamos declarando esse novo tempo, né? Esse novo tempo que o Senhor tem para nossas vidas, como ministério, como pessoas. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar aí no telão, abrindo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. O pastor Donato está em viagem, chega essa semana. O pastor Jesus está aqui conosco. E ore pelo pastor Donato nessa viagem, está visitando as igrejas, parte das igrejas no Nordeste. Amém. Glória a Deus. Então, Apocalipse, capítulo 19. E eu quero que você acompanhe aí a partir do verso 6 em diante. Apocalipse 19, do 6 até o 9. Diz assim a palavra do Senhor: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Amém? Até aí. Eu quero complementar a oração que o pastor Márcio já fez. Feche os seus olhos, por gentileza, um pouquinho mais. Você que está em casa, acompanhe conosco nessa oração. Papai querido, aqui está a tua palavra. Nós queremos agradecer, Senhor, adorar o teu nome, Senhor, bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom. Senhor, nós te pedimos uma revelação fresca do teu Espírito Santo. Ministra ao nosso espírito, Senhor, aquilo que o Senhor sabe que precisamos. Senhor, nós nos esvaziamos de nós mesmos, de tudo aquilo, de ministrações passadas, de algo humano, para receber direto do teu trono. Fala conosco, Senhor, tenha liberdade, Espírito Santo, no nome de Jesus, assim oramos. Amém e amém. Louvado seja Jesus. Queridos, esse texto de Apocalipse, talvez seja um dos textos mais lindos, mais extraordinários, narrados no livro de Apocalipse. Porque ele é muito claro e ele fala daquilo que é talvez a essência, daquilo que estamos nos preparando para esse grande dia, do dia do casamento, do encontro da noiva, que somos nós, a igreja de Jesus, com o Cordeiro, Jesus Cristo. E nessa revelação de Apocalipse, o Senhor Jesus, através de João, revela algo que desperta, que precisa despertar em nós, principalmente para esse tempo. Quando o Senhor colocou essa mensagem, essa ministração no meu coração para hoje, o que Ele mais falava, o que o Espírito Santo mais falava, é de fato desse novo tempo que o Senhor tem para nós vivermos. E esse novo tempo vem carregado de algo que nunca ficou velho dentro do reino de Deus, que é os atos de justiça, que é as nossas ações, as ações do justo, dos justificados na cruz do Calvário por Jesus. E esse texto, antes do capítulo 19, no capítulo 18, obviamente, ele vai falar da queda da Babilônia, da queda do sistema babilônico, de algo que domina, que tenta atrapalhar o reino de Deus. E ele fala que chegaria o dia dessa queda. E ele, interessante que no capítulo 18, é narrado como se encontra esse sistema babilônico movido por luxúria, por riquezas. E ele fala que esse sistema babilônico que chegará o dia da queda, ele também está adornado, mas completamente diferente da igreja, das vestes que o Senhor entrega para a sua igreja. Observe, por favor, em Apocalipse capítulo 18, no verso 15, há uma narrativa desse dia, dessa queda, e depois o Senhor vai falar desse dia da noiva. Apocalipse 18, no verso 15, está registrado assim: os negociantes dessas coisas, que enriqueceram à custa dela, ficarão de longe,
amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade vestida, olha só como ela é vestida. A grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpuras, vestes vermelhas, adornadas de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. A diferença das vestes dessa Babilônia, desse sistema dominado pelo diabo, é umas vestes moldadas por ouro, por luxúria. E você observa as vestes da noiva de Jesus, linho fino, vestido de linho fino, brilhante, puro. E ele diz: qual é esse linho fino, brilhante, que deve vestir a noiva? Ele diz: o linho fino são os atos justos dos santos. E é sobre isso que o Senhor deseja ministrar nos nossos corações. Talvez seja hoje um dia do acordar do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, a respeito daquilo que devemos, que somos e que precisamos praticar. Talvez nos tirar de um comodismo, de algo que foi nos cercando, nos gerando um povo que talvez tenha esquecido em alguns momentos o que devemos e o que precisamos fazer como noiva de Jesus. Então, caminhando por esse princípio, queridos, nós vamos aprender exatamente com o próprio Jesus, que se revelou a João e se revela a nós nessa noite. Então, vamos olhar para aquilo que é a essência do Evangelho de Jesus, do amor incondicional. Acompanhe comigo, por gentileza, em alguns versículos que nós vamos ler durante essa ministração. E o primeiro deles está em Mateus 23. Mateus 23, o verso 23. Jesus está aqui em um momento que eu diria um pouco diferenciado. Ele está jogando duro, com tudo que ele podia jogar sobre os escribas, sobre os fariseus, que era a maior religião da época. E ele diz assim, dentre tantas coisas que ele disse nesse capítulo 23, quando chega no verso 23, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei. Jesus aqui, ele não disse desprezai algumas coisas mais importantes, ele disse desprezai o mais importante da lei. E aí ele descreve justiça, a misericórdia e a fé. E ele acrescenta: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ele estava dizendo para aquele povo que entrou num nível de religiosidade: vocês se preocupam apenas em ser fiéis nos dízimos, nas ofertas, em outras coisas, e faz disso uma religiosidade, mas vocês desprezaram aquilo que é mais importante. A coisa mais importante, está dizendo Jesus, é uma vida de justiça, de praticar a justiça do Senhor, é uma vida de misericórdia e de fé. Então essas três coisas são as coisas mais importantes, que está dentro do contexto das vestes que o Senhor relata lá em Apocalipse, das vestes puras e limpas, dos atos justos dos santos. Jesus estava dizendo, precisa ser resgatado, e Ele está dizendo isso para nós nessa noite. Nós precisamos compreender que, como igreja de Jesus, esse é o nosso principal alvo. Vamos continuar sendo fiéis nas ofertas, vamos contribuir com tudo que precisa contribuir, mas atrelado a isso, precisamos compreender a justiça de Deus, a misericórdia, e vivermos pela fé. Vamos compreender um pouquinho mais cada um desses itens citados por Jesus. Primeiro, justiça. Justiça, talvez, o nosso conceito, quando a gente fala nos nossos dias sobre justiça, na maioria das vezes vem aquele ar de fazer justiça, de pagar na mesma moeda, de ter que fazer a mesma coisa com o que fizeram, algo assim. Mas para o conceito de justiça bíblico não tem nada a ver com isso. Justiça na Bíblia é uma das ideias centrais da palavra do Senhor, é justiça. E essa justiça indica uma ação que se forma a ordem estabelecida, dando ao outro que lhe corresponde e restaurando devidamente. Ou seja, é aquilo que eu devo fazer para o outro. E esse praticar essa justiça está atrelado a essa roupa, a essas novas vestes que Jesus está entregando. Você atentou para uma coisa no capítulo 19 que nós lemos?
A Bíblia relata, o próprio Jesus relata a João, que as vestes de linho fino eram entregues. Não era algo que eu faço e que eu visto. Não, eram as vestes entregues. O Senhor entrega estas vestes, as novas vestes, o linho fino, os atos de justiça. Ou seja, o que eu e você faremos para o reino de Deus, é porque o próprio Senhor nos coloca a capacidade, o talento, o dom, qualquer coisa que o Senhor tem colocado, é Ele quem entrega. E isso é interessante porque isso não vai nos permitir nos orgulhar, não entrar na soberba, vai entender que é o próprio Deus que está falando. Mas caminhando um pouco mais, a gente percebe que existe aí uma espécie de irmã gêmea dessa justiça que o Senhor chama de misericórdia. Nós sabemos que a Bíblia relata que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Mas o que é de fato a misericórdia? Você já parou para pensar? A gente usa isso às vezes numa linguagem de todo dia, misericórdia, quando a gente se assusta com alguma coisa. Mas misericórdia é algo muito profundo. E existem vários conceitos, e um deles diz que misericórdia é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria do outro alheio. Ou seja, é um sentimento que brota naturalmente, movido pelo amor que temos em Jesus Cristo. E temos compaixão pelo outro. Essa palavra misericórdia é uma junção de duas palavras do latim, que chama misericórdia, que é coração cheio de compaixão. E Jesus nos alerta aqui em Mateus 23, que precisamos entender o quanto precisamos praticar a justiça e a misericórdia. Por quê? Porque isso faz parte do linho fino e puro, que são as vestes que o Senhor tem e deseja colocar. E deseja retornar sobre as nossas vidas. Então nós precisamos entender e compreender o coração de Jesus. Sabe, irmãos, esse ministério nasceu no coração de Deus, no coração do pastor Nonato e da pastora Jesus, e uma das pernas daquilo que sustenta é missões e os atos de justiça, as nossas ações, aquilo que a sociedade chama de ação social, é aquilo que Jesus fez sempre, amar incondicionalmente. E talvez esse tempo novo que o Senhor está trazendo, é um acordar, é trazer de volta aquilo que é a essência do coração de Jesus, que é amar incondicionalmente, ser misericordioso não só com quem pode nos fazer algo. Nós vivemos hoje num mundo tão intenso de troca. Eu ajudo porque alguém pode me beneficiar, eu dou porque alguém pode dar, eu vou me relacionar com alguém porque alguém pode fazer algo. Não é isso que é o coração de Jesus. Isso não é as vestes que a igreja veste, não. O amor de Deus, o amor de Jesus é incondicional. Não coloca condições para amar, Ele não olha para quem amar, simplesmente ama. E essa justiça, essa misericórdia, essas vestes que o Senhor está nos despertando, elas são para todos. Quando a gente estava esses dias, queridos, ali pelo bairro da Caema, visitando as pessoas, nós vimos tanta situação, muito além de somente as crianças, situações tristes, de pessoas sem condições de alimentos, ou então pessoas precisando de ajuda médica, e às vezes a gente fica pensando quantas vezes as nossas mãos podem estar estendidas para essas pessoas, e essas pessoas na maioria das vezes não podem nos retribuir nada de volta, e nem precisa, porque a retribuição sempre virá do Senhor. Entenda que o Senhor está trocando as nossas vestes nesses dias. Vestes que nós mesmos fomos colocando, vestes do egoísmo, do egocentrismo, vestes que nós mesmos fomos definindo e que não faz parte daquilo que o Senhor tem. E Ele está trazendo de volta. Mas o Senhor diz que as três coisas, além da justiça, a misericórdia, haveria a fé. E há um versículo que eu e você conhecemos muito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas o versículo não para só aí. Ele diz, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então Jesus não estava citando três coisas aleatoriamente. A fé
fazendo parte desses 3 conceitos, uma fé que agrada ao Senhor, se aproxima dele, naturalmente essa fé nos leva, nos remete à prática da misericórdia e da justiça do Senhor. São 3 coisas que andam juntinhos: justiça, misericórdia e fé. E o Senhor Jesus afirma que são as 3 principais coisas. E nós precisamos compreender isso. Mas o que mais chama atenção, para a gente não ficar firmado além das afirmações de Jesus, se a gente passear um pouco no Velho Testamento, nós vamos confirmar que esse amor de Deus, essa justiça, essa misericórdia, essas vestes desse linho fino, dos atos de justiça, sempre estiveram no coração de Deus. Nós poderíamos ver vários versículos, mas deixa eu lhe mostrar algumas ações lindas do próprio Deus ainda no Velho Testamento. Quando você vê no livro de Êxodo, capítulo 12, quando o povo estava lá no Egito, quando eles estavam se preparando, depois de tudo que aconteceu, dos milagres, do sobrenatural, chega o dia em que eles sairão, a Páscoa, a libertação. E aí o Senhor diz: Moisés, vamos preparar o povo. Diga para eles, cada família matar um cordeiro. Do cordeiro iria tirar o sangue, ia passar nos umbrais das casas, para que o anjo da morte não entrasse ali. Mas tinha algo maravilhoso por trás dessa ação. Confira aí em Êxodo 12, o verso 3 e 4. Olhe a orientação de Deus para Moisés. Ele diz assim: diga a toda a comunidade de Israel, que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O Senhor não estava apenas libertando o povo de uma escravidão de mais de 400 anos. O Senhor também estava orientando aquele povo a sair de uma mentalidade individual, egoísta. Ele está dizendo: olha, você tem 6 filhos, você tem 3, olha, o seu cordeiro que você vai matar, divida com esse. Compartilhe, ou seja, não fique satisfeito apenas com o processo da libertação. E isso nos remete a nós, irmãos. Nós não podemos olhar somente para a cruz, onde o Senhor nos alcançou, nos salvou, e dizer: está ótimo, eu quero ser aqui um crente salvo, sentado e satisfeito. Não, o Senhor quer ir mais além da libertação, da vida eterna com o Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor deseja trazer novas vestes, os atos de justiça, compartilhar, dividir. Nós não estamos falando aqui só de coisas, não é coisas materiais. Às vezes temos tantas coisas que precisam ser divididas. Durante a pandemia, muitos de nós quisemos muito dividir alguns abraços, não pudemos. Muitos de nós gostaríamos de ter chegado perto de pessoas e não foi possível. Mas eu quero dizer que chegou o tempo e nós já vivemos outros tempos. Então, divida. Talvez um simples abraço, uma palavra pode mudar toda a história de uma pessoa. E isso faz parte daqueles que foram resgatados por Jesus Cristo através da cruz do Calvário. Se você observar, ainda no livro de Êxodo, quando o povo agora já passou, o mar já se abriu, eles já estão caminhando na terra, eles estão reclamando, muito parecido conosco, reclamando de tudo, os milagres acontecendo. Daqui a pouco eles dizem: lá no Egito era tão bom, a gente ficava em redor daquelas panelazonas de carne, tinha carne para a gente comer, e aqui não tem. E o amor de Deus se renova naquele povo. Tá bom, Moisés, diga para esse povo aí, que eu vou mandar pão do céu para eles. Vou mandar cordoniza, eles vão ter carne também. Diga para eles. Diga para eles, Moisés, aí está registrado em Êxodo 16, lá no verso 20. Mas antes, Moisés disse: olha, é o seguinte, todos os dias o pão vai estar lá de manhã. Pegue o pão para seu dia. Com exceção no 6º dia, pegue também para o 7º, porque o 7º vocês não podem fazer nada. E Moisés orientou direitinho: não pegue nada, não guarde nada para amanhã, amanhã terá mais. Não faça nada. Mas a Bíblia diz que teve uns engraçadinhos,
que pegou um pão, guardou para o outro dia, e o verso 20 diz assim, aí no verso 20 de Êxodo, disse Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E criou bichos. Cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Irmãos, da parte de Deus, o Espírito Santo de Deus ministrou muito no meu coração. E eu espero que ministre nos seus. O Espírito Santo de Deus disse que tem muita coisa virando bicho dentro de nós, ou coisa que nós temos que nunca foi compartilhado. Muita coisa apodrecendo. Eu não estou falando só de coisas materiais. Tem abraços apodrecendo, tem caronas apodrecendo, tem comida literalmente apodrecendo, tem muita coisa apodrecendo que nós não compartilhamos, que não dividimos, porque pensamos no dia de amanhã e só em nós. Esse povo estava dizendo, não, amanhã pode faltar, e o que será de nós? E o Senhor dizendo, confia em mim, compartilhe. Compartilhe. Irmãos, eu tenho plena convicção, a começar na minha vida, Deus está nos acordando para esse novo tempo, em nome de Jesus. O Senhor não está acordando o ministério, o pastor Nonato, a pastora Jesus, está acordando eu e você para um novo tempo. Sabe por quê? Porque o Cordeiro está às portas, o noivo está batendo as portas. Em nome de Jesus, acordemos. Esses dias uma mulher de Deus chegou e nem sabe de nada e disse, pastor, Deus está dizendo, de uma pessoa de um outro ministério, não tenha medo, diga, fale. Ela não sabia nada dessa palavra. Fale, o Senhor está dizendo, fale, Ele está à porta. A igreja precisa acordar. Nós precisamos acordar. O que tem apodrecido, queridos? Que atitudes egoístas, egocêntricas está nos fazendo apodrecer algumas coisas. Nós precisamos entender que tudo que temos não é nosso, o Senhor só nos confiou. Tudo, talentos, dons, dinheiro, abraço, qualquer coisa, tudo é o Senhor que nos concede. E nós precisamos entender isso. Alguns abraços sendo, que está virando bicho, talvez um eu te amo virando bicho. Me perdoe, eu te perdoo, virando bicho, caronas, alimentos, qualquer coisa. Irmãos, sabe aquela coisa? Esses dias eu ganhei um perfume e eu falei para uma pessoa, eu vou doar isso aqui para outra pessoa, porque eu já tenho outros 2 perfumes. Não, mas foi alguém que te deu, foi alguém que lhe deu, não faça isso, é mesmo. Sabe aquela coisa, tem gente guardando coisas que a tataravó guardou, mas não posso dar, porque foi meu avô que me deu, e a gente vai deixando muitas coisas virando bicho. Estou falando de coisas materiais, você pode... Então a gente precisa compreender que o que o Senhor nos dá é para compartilhar. Faz parte do linho fino, dos atos de justiça que o Senhor tem nos entregue, está nos entregando, e nós precisamos entender isso. Irmãos, uma coisa que o Senhor me mostrou, quando nós falamos, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, o que vem na sua cabeça, literalmente vem prostituição, imoralidade sexual, e foi esse o motivo que as cidades foram destruídas. Mas deixa eu te dizer algo revelador dos céus. Confira em Ezequiel 16:49. Olha o que levou aquela cidade àquele pecado terrível. Ezequiel 16:49, o Senhor revela ao profeta e ele diz assim, ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma, ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Ou seja, qual era a primeira característica dessas cidades? Arrogância, tinha fartura, mas vivia despreocupada e não ajudava em nada. Deixa eu te dizer uma coisa, esse estado de uma cidade ou de uma pessoa tende a levá-lo para pecados terríveis como a imoralidade sexual. Sabe por quê? Porque não se preocupa mais com ninguém, não se preocupa em compartilhar absolutamente nada, vai entrando em um comodismo e vai entrando e esquecendo que o próprio Pai é quem entregou. Então,
Não tenho dúvida de que aquela cidade chegaram onde chegaram, porque entraram nesse nível de arrogância, de se despreocupar. Toda vez que nós nos acomodamos em não levar o reino de Deus, em não falar de Jesus, em não ser Jesus na vida das pessoas, a tendência é de entrarmos em níveis de pecados terríveis. Que o Senhor tenha misericórdia em nome de Jesus, mas nós precisamos entender isso. Então essa foi a origem daquele pecado, a arrogância, a prepotência, e nós precisamos compreender, entender o que o Senhor está falando em Apocalipse. Ele está com as vestes, queridos, prontinho, para nos entregar, ou para trocar aquilo que nós mesmos temos colocado nos últimos dias. Em nome de Jesus. Mas deixa eu compartilhar algo muito profundo que o Senhor nos ensina a respeito dessas vestes. Está registrado em Isaías 58, é um texto muito conhecido, e ele é intitulado como Verdadeiro Jejum. 58, do 5 a 11, acompanhe, olha a revelação do Pai, através do profeta Isaías. Isaías 58, do 5 a 11. O Senhor diz assim: será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí vem o resultado. Aí sim, ou seja, depois disso, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá, você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, e com renúncia própria, você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, fortalecerá os seus ossos, você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Amém. Tem alguma coisa contra o jejum aqui? Não, pelo contrário. Talvez isso nos remete a Mateus 23, quando o Senhor diz: hipócritas, vocês dizimam. Talvez ele poderia acrescentar: vocês jejumam, vocês fazem, mas estão esquecendo das coisas principais: justiça, misericórdia e fé. O que o Senhor estava dizendo, sim, como é bom, irmãos, um dia de jejum, na presença do Senhor, só ouvindo, se alimentando, maravilhoso. Mas paralelo a isso, nós precisamos entender que a justiça, a misericórdia, a graça, o amor pelo próximo precisa estar juntos. Se eu compartilhar com você, e eu acho que foi 2012, eu não lembro o ano, 12 ou 13, nós fizemos aqui 12 horas de oração e jejum maravilhoso, o céu se abriu, foi maravilhoso. Eu acho que era no período da adoração continental, e eu lembro que era dividido em horas, cada equipe, cada pastor estava em um determinado horário. Eu lembro como hoje, eu cheguei, entrei ali por volta das 10 horas, começava às 9, e nosso período ia ser um pouquinho à frente. E ali na porta havia um rapaz. Aí eu cheguei para ele, eu vi que ele estava muito fedido, estava mal vestido. Eu percebi que era de rua, não lembro se dava para identificar se era dependente químico ou não, mas ele estava ali, bem na porta, do lado de dentro um pouquinho. Eu cheguei e olá, boa tarde, bom dia, como é que você está? Eu ofereci comida para ele, ele disse: não, estou bem. Então, posso puxar a cadeira para você sentar aqui? Não precisa. Você quer alguma outra coisa? Não, estou bem. Desse tom de voz. E aí eu vim, nós sentamos aqui, e eu fiquei observando, e ficamos o resto das 12 horas, e 4, 5, talvez 10 pessoas chegou perto daquele rapaz, ou falou com ele, no máximo 10. Nessa hora o Espírito Santo ministrou profundamente no meu coração. Se tem um dia que eu chorei muito, foi aquele dia.
O Senhor disse claramente que Ele tinha colocado aquele rapaz ali para nos testar. Porque nós estávamos num dia maravilhoso de jejum e de oração. E apesar de eu ter falado com ele, eu acho que eu poderia ter feito mais naquela hora. Mas poucas pessoas, era um mau cheiro terrível. Parte das pessoas passavam de longe. E eu pedi perdão, Senhor, tem misericórdia de nós, nos dá uma chance. E no final de tudo, graças a Deus, aquele rapaz aceitou, nós pegamos ele, levamos para um hotelzinho, no outro dia levamos ele para o projeto Recomeço, se restaurou, não tenho notícia dele, mas mudou a vida. Mas naquele dia o Senhor disse, jejum e oração está atrelado aos atos, ao amor por pessoas, e isso é o lino fino e puro que o Senhor deseja renovar em nós, nesses dias, nesse novo tempo que o Senhor está trazendo. E isso não pode começar em uma liderança, precisa começar em mim e em você. Talvez um vizinho está precisando, alguém na rua, eu não sei, mas o Senhor está dizendo que é tempo de voltarmos, de restaurarmos coisas que nós não fizemos, porque pensamos mais em nós do que nos outros. Jejum e oração, precisamos entender. Deixa eu compartilhar debaixo do sangue do Cordeiro. Um dia, lá em casa, para a glória de Deus, quase 90% dos dias a gente janta e almoça em família. E sempre oramos, meus filhos oram, e nós oramos pelo pobre, pelo necessitado. Mas de vez em quando o Senhor dá uns puxões de orelha. Certa vez estávamos lá, e eu lembro do Samuel, meu filho disse assim, pai, obrigado pela refeição, abençoa aqueles que não têm e tal. E o Espírito Santo disse assim no meu coração, coloca em prática. Aqueles que não têm, precisam. Almoçamos, tinha bastante comida, eu disse, pastora Adriana, faz aí 2 marmitex. Pegamos 2 marmitex. E eu disse, não tinha a Débora ainda, era Emanuele e Samuel. Eu disse, meus filhos, vamos ali. Botei no carro e saímos nessa rua. Eu disse, olha aí, vamos orar, Senhor, para quem que o Senhor quer que a gente ajude, que nós oramos agora há pouco, para o Senhor ajudar quem não quer comida. E saímos aí já 12h30, quando 1h da tarde a gente encontrou um homem na BR, paramos o carro. A pergunta que eu fiz foi, você está com fome? Ele disse, com muita fome, não almocei ainda. Esses meninos aqui têm algo para vocês. Aí o Samuel e a Manu disse, pega, foi Jesus que mandou para você. Ele chorou, agradecidos. Deus não estava só abençoando aquele homem, estava tratando a mim, ensinando aos meus filhos, que oração por aquilo que precisa ser acompanhado de atitude. Irmãos, esses dias eu vi uma das nossas igrejas, em Montes Altos, na casa de uma pessoa tem assim uma madeirazinha, está escrito assim, durma com uma ideia e acorde com uma atitude. Eu disse, isso pode ser mudado, Senhor, vamos dormir com oração por alguém, vamos no outro dia, nós precisamos ter uma atitude dentro das nossas possibilidades. Isso faz parte dos atos dos justos, dos que foram justificados por Jesus. Nós precisamos acordar. O Senhor não está nos acordando, Ele está nos chacoalhando. Porque com os atos de justiça, com as atitudes nossas, pessoas serão resgatadas. Porque Ele tem pressa em voltar como noivo, Ele tem pressa em que a noiva desperte. E existe muitos na nossa cidade e fora dela precisando em compreender esse amor maravilhoso. E muitos que precisam entender que eles são resgatados, que são salvos em Jesus e que precisa desse Jesus, desse noivo. Em nome dEle nós precisamos compreender. O próprio Jesus relata em Lucas 6, verso 38, um versículo que às vezes a gente usa mais por uma questão de achar que o Senhor vai só nos abençoar. Lucas 6, 38, ele diz assim, dei e lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dado a você. Esse versículo não está falando só de bens patrimoniais, está falando de tudo. Porque na medida que nós compartilhamos tudo que podemos compartilhar, o Senhor vem com essa medida calcada, transbordante, para que de novo a gente tenha o privilégio de novo abençoar. É um ciclo maravilhosamente vicioso. Compartilhar porque Ele nos dá. E deixa eu te falar uma coisa, quem dá primeiro é Ele. Pastor Márcio falou aqui, quem é fiel primeiro é Ele. Nós só vamos retribuir a fidelidade dEle.
Não somos bonzinhos, não é nós que estamos abençoando o reino, nós já somos abençoados e agora temos o privilégio de compartilhar. Queridos, certa vez, em 2011, mais precisamente em janeiro de 2011, nós estávamos em Araguaína, nós tínhamos ido para lá, junto com o casal de pastores, implantar a igreja, e 3 anos depois o Senhor disse, é hora de voltar. E Ele foi traçando tudo o que precisava voltar, e pastor Nonato e pastora Maria de Jesus estavam, já tinha o projeto Promic, já tinha a então Casa de Ruth, Renascer Feminino hoje, mas havia um coração deles de estruturar o que seria hoje o Instituto Lugar de Ajuda. E deixa eu lhe falar, esse nome Lugar de Ajuda já foi o próprio Deus que também deu ao pastor Nonato. E Deus nos trouxe, eu e a pastora Adriana, para cá. E eu fiquei assim um dia, daqueles dias de crise, Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para nós, é isso mesmo, é isso aqui. E eu pedi algo que o Senhor falasse comigo. E o Senhor me deu um texto extraordinário que eu quero compartilhar com você. Jeremias 22, 16. Jeremias 22, 16. Olha que extraordinário. Ele diz assim, aqui é o próprio Deus falando através da boca do profeta. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado. E assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me, declara o Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe com quem o Senhor estava falando? Você já viu e conhece a história do rei Josias, começou a reinar com 8 anos de idade. Um rei que agradou o Senhor em tudo. O rei Josias morre, e um dos filhos dele assume o reinado, se não me engano, Joaquim. E esse sujeito não fez nada que agradasse o Senhor, ou pelo menos não estava fazendo. E aqui o Senhor chega a ele, através do profeta Jeremias, e diz, ele, o seu pai, ele estava falando aqui do rei Josias. Ele, meu filho, ô sujeitinho, deixa eu falar uma coisa para você. O seu pai defendeu a causa do pobre e do necessitado. Tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me, declara o Senhor. Se você pega a história do rei Josias, ele foi um rei que foi conhecido por tirar os altares de Baal, voltar à estrutura de adoração de Deus, maravilhoso. Mas o Senhor está revelando aqui, que não era só por isso que tudo corria bem com ele e com seu reinado, é porque ele defendia a causa do pobre e do necessitado. E o Senhor afirma, não é isso que é me conhecer. Traduzindo para nosso contexto, são as vestes, o linho fino, sempre fez parte do coração de Deus. Então nós precisamos entender, nós precisamos compreender que isso é a essência de Jesus, do Evangelho de Jesus. Não é só, eu não posso me esconder atrás de só praticar os atos de justiça. Não, precisamos ser completos, precisamos ser homens e mulheres de oração, de jejum, de fidelidade em tudo, mas somado a isso, nós precisamos viver os atos de justiça, nos vestir do linho fino. Nós precisamos ter essa consciência, em nome de Jesus. Quantas pessoas, você olha para Jesus, quantas e quantas pessoas talvez, quase que a multidão que seguia Jesus, quase todas foram alcançadas por uma atitude, por uma ação de Jesus na vida dela. Cura, multiplicação dos pães, coisas assim, todas conheceram, ou quase todas vieram a Jesus. Algumas que eu ouvia falar, ou seja, desconfie, que o acordar de Deus nesses dias, na minha vida e na sua vida, refere-se à salvação de pessoas, resgate de pessoas através dos nossos atos, das nossas ações, daqueles que foram justificados na cruz do Calvário. O autor de Hebreus reafirma isso que nós estamos falando. Hebreus 13, verso 16, tem 2 sacrifícios. Você sabia que o Senhor se agrada de sacrifício? Parece estranho, né? Deus se agrada de sacrifício. Se agrada, pelo menos de 2 a palavra do Senhor relata. Hebreus 13, verso 16, ele diz assim: não se esqueça de fazer o bem. 1, de repartir com os outros o que você tem. 2, pois de tais sacrifício Deus se agrada. Eu pesquisei tudo quanto foi
Bíblias, versões de Bíblia, para ver se havia algo diferente. Todas registram a mesma coisa. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifício Deus se agrada. Se é que é sacrifício fazer o bem, se é que é sacrifício partilhar com os outros, e a Bíblia está dizendo que parece que muitas vezes é sacrificial, mas isso agrada o coração de Deus. Se precisamos sacrificar, vamos, porque isso agrada o coração de Deus. Irmãos, você já parou, já refletiu, já olhou para a igreja primitiva, registrada lá em Atos 2, 3, mas principalmente em Atos 2, como vivia aquela igreja? Não era nada de ninguém, tudo era vendido, compartilhado, ninguém ligava mais para nada. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus tinha deixado um recado extraordinário, que Ele voltaria, e aquela igreja ansiava tanto pela volta de Jesus, que eles, com certeza, deve ser amanhã, deve ser depois de amanhã, Ele vai voltar, até porque Ele disse que não sabe o dia, então nada mais aqui importa. Era assim que aquela igreja vivia. Sabe por quê? Os apóstolos que ainda estavam ali, eles viram, eles contemplaram uma das coisas mais lindas da vida de Jesus. Eles contemplaram quando estava lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus subiu em ascensão, dizendo: eu estou indo. Quando o Senhor desaparece nas nuvens, a Bíblia diz que 2 anjos aparecem e diz: Galileus, o que é que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus, da forma que Ele subiu, descerá da mesma forma para buscar a sua igreja. É por isso que eles não estavam mais se importando com nada. Eles queriam compartilhar, eles queriam vestir as vestes novas, eles queriam estar vestidos do linho fino, então nada mais importava. E eles compartilhavam tudo. 2000 e tantos anos se passaram. Se o Senhor não voltou, desconfie que Ele está nos despertando, porque está às portas batendo, preparando o banquete do encontro da noiva e o cordeiro. E por isso Ele deseja retirar as vestes velhas e colocar o linho fino e puro, os nossos atos, que colaborará para trazer mais e mais pessoas, para saquear o inferno e povoar os céus. E Ele só precisa de um, eu e você. Para que isso se cumpra, em nome de Jesus, nós precisamos entender e compreender. Partindo para o final, queridos, em João capítulo 6, tem uma narrativa maravilhosa que a gente conhece como a multiplicação dos pães. João 6, do 5 a 11, eu quero ler esses 6 versículos. João 6, do 5 a 11, João registra aí o Evangelho de Jesus, e ele diz: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um receber um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz, ou um garoto, com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Tinha as crianças também e as mulheres. E ele diz: então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Preste atenção numa coisa, irmãos. Essa não é apenas uma atitude de multiplicação, ela é recheada de revelação do Senhor para as nossas vidas. A começar, nós vemos aqui 2 discípulos com atitude de pouca fé. Um que diz: olha, no cofre aqui da igreja só tem 200 denários, não dá para nada. Ele poderia dizer: Senhor, eu te conheço, eu já vi o Senhor fazendo coisas extraordinárias, então Senhor, faz alguma coisa com esses 200 denários, alguma coisa vai acontecer. Não. Aí daqui a pouco vem um rapaz, algumas versões diz garoto, é porque o povo judeu não tinha adolescente e jovem, ou era menino ou era homem, depois de 12 anos já era homem. Então eu imagino um garotinho de 12 a 13 anos chegando ali com o lanchinho dele da escola, os pãezinhos, os peixinhos, e ele poderia dizer assim: ei, eu já vi esse Jesus fazendo coisa extraordinária. Talvez ele era até irmão de alguém que ressuscitou, sei lá, alguma coisa ele viu, e ele disse: olha, eu quero entregar o pouco que eu tenho, porque eu acho que ele vai fazer algo sobrenatural.
Mas a Bíblia diz que um discípulo disse: Senhor, o outro, para quê? Olha, só tem uns pãezinhos, uns peixinhos. Mas o que é isso? O Senhor disse: me dá, coloque na minha mão. E é uma das grandes lições que a gente tira. Às vezes nós estamos retendo os nossos peixinhos e os pãezinhos, porque não entendemos que o Senhor Jesus é capaz de multiplicar. E eu não estou falando só de bens materiais, de qualquer coisa que Ele nos dá. Tem muita coisa que estamos retendo. Então aquele garoto tinha fé o suficiente e entregou. Mas a coisa extraordinária aqui é a matemática do reino de Deus que contém aqui. Você já viu a matemática do reino de Deus, do reino de Jesus? A matemática do reino de Jesus é composta de 3 coisas: gratidão, divisão e depois vem a multiplicação. O Senhor pega os pães e Ele não faz o milagre imediatamente. A Bíblia diz que Ele levanta para os céus e diz: Pai, eu te dou graças, eu te agradeço. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Se você for observar as outras vezes que o Senhor Jesus agradeceu, Ele sempre agradeceu antes que o milagre acontecer. Quer ver o outro? Quando Ele vai ressuscitar Lázaro, lá em João 11, nós já sabemos da história, mas aí quando está todo mundo na porta do sepulcro, Ele grita: Lázaro, sai para fora. Não, Ele diz: Pai, eu te agradeço, porque ouviste a minha oração. Lázaro, sai para fora. Gratidão abre as portas dos céus antes mesmo do milagre chegar, queridos. Nós precisamos ser gratos ao Senhor e a pessoas, porque o milagre chega. Agradeça. O Senhor agradeceu, dividiu, depois do dividir é que a multiplicação ocorreu. Gratidão, divisão é que gera multiplicação. E multiplicação para de novo dividir, para de novo ser grato. Às vezes nós queremos que multiplique primeiro. Senhor, me dá um carrão que eu vou carregar meu povo lá do bairro para a igreja, eu vou levar não sei quem. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Se eu compartilhar um outro testemunho, outra lapada de Jesus. Nós moramos por 3 anos e meio em Araguaína. E lá nós tínhamos 3 células, tudo em bairro bem carente. Tem um dos bairros lá chamado Barra da Grota. Barra da Grota é um bairro muito semelhante ao bairro da Caima, eu acho que é um pouco mais carente, e lá inclusive tem um presídio que coopera, que não coopera para coisas boas, mas muito bem. Nós fomos para lá e começamos um trabalho também com crianças, evangelizando, e vou abrir um parênteses aqui, foi o diabo que começou o trabalho, olha que coisa feia. Foi uma mulher, ficou possessa, fomos convidados para expulsar o demônio, e depois que o demônio saiu, tudo começou. Então, nessa hora, o diabo trabalhou a favor do reino de Deus. E aí nós começamos aquele trabalho, e foi aumentando, e fomos gerando, e maravilhoso, todos os sábados estavam lá, e já estávamos prestes a começar algo maior. E um dia, irmãos, eu estava andando em um bairro de Araguaína, chamado bairro Setor Anhanguera, como se fossem os 3 poderes. E eu estava orando ali no carro, e eu parei em frente a uma casa muito linda, inclusive dava para ver a piscina, tudo aquilo lá. E eu disse: meu Deus, que coisa linda. Se um dia o Senhor me der uma casa dessa, a multiplicação. Se um dia o Senhor me der uma casa dessa, eu vou trazer todas as crianças da Barra da Grota para cá. E Jesus disse assim: é mesmo, você não levou nenhuma delas para a casinha que você mora até hoje. Você pode achar engraçado ou talvez queira chorar, porque eu chorei e foi muito. Porque talvez o meu coração está: eu já faço tanta coisa, mas eu poderia ter alegrado uma daquelas crianças. Vamos passar o dia lá em casa, vamos comer comigo, Às vezes nós queremos a multiplicação, quando o Senhor diz: divida o pouco que você tem, só divida a multiplicação que não adianta querermos muito antes que a gente divida o pouco. Gratidão, divisão, vai gerar a multiplicação. Essa é a matemática do reino de Deus. E o Senhor diz aqui que todo mundo comeu, se fartou, que sobrou ainda 12 cestos. Eu acho que o Senhor estava ensinando os discípulos. Está vendo aí? Pedro, André e os outros, está vendo aí? Tem mais 12 cestos. E é para amanhã, para distribuir de novo amanhã. Mais ou menos assim que o Senhor estava dizendo. Então, queridos, nós precisamos aprender nesse texto dessa multiplicação. Um rapaz que resolve entregar o pouco, às vezes, deixa eu dizer, algumas vezes, alguns Andrés podem querer entrar na nossa vida. André estava, de certa forma, sem fé e querendo atrapalhar. Eu imagino, sinceramente, você sabe que os discípulos não gostavam muito que as crianças chegassem perto de Jesus.
E Jesus deixa vir. E eu imagino que André deve ter tentado fazer de tudo para aquele menino não chegar. Tanto que ele disse, esse menino conseguiu chegar aqui, Jesus, mas só uns pãezinhos, uns peixinhos. Jesus deu uma grande lição para ele. Deixa a criança vir, deixa esse menino vir, porque é isso aí que nós precisamos, um pouco, para que a multiplicação chegue. E isso é o que o Senhor deseja fazer em nós, através de nós. E eu quero finalizar, queridos, com o último texto, que está em Mateus 25, verso 31 em diante. Mateus 25, é um texto longo, mas eu entendo que ele precisa ser lido. E eu gostaria da sua atenção. Aqui também é o nosso maravilhoso Jesus nos ensinando. E ele diz assim, Mateus 25, do 31 até o 46. Quando o Filho do Homem vier, em sua glória, com todos os anjos. Dá uma pausazinha aqui. Eu sempre me emociono porque Jesus diz que todos os anjos virão. Eu acho que no céu, no mínimo, tem um anjo para cada pessoa, mas deve ter até mais. Então, imagine todas as pessoas que estão vivas, os que já morreram. Então, é bilhões e bilhões e bilhões de anjos que estarão nesse dia. Até porque os mortos ressuscitarão. Então, o Senhor está dizendo que todos os anjos assentar-se-ão em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, bendito do meu Pai, receba como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão, os justos, os justificados por Jesus na cruz do Calvário, os que vestiram as vestes do linho fino e puro. Ele diz, então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupa e vocês não me vestiram, estive enfermo, preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupa, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Esse texto não tem interpretação, esse texto é real, o Senhor Jesus foi muito claro, isso está remetendo ao que ele falaria lá em Apocalipse, que lemos no capítulo 19, ele fala aqui das vestes, ele fala desse linho fino, puro, que nós nos precisamos nos revertir dele, em nome de Jesus. É isso que o Senhor deseja, porque é assim que ele se sente quando os atos de justiça são estendidos às pessoas. Eu quero lhe convidar a ficar em pé, por favor.